pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como vocês já devem ter visto aí no título, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mentor amigo. Eu já falei en passant sobre ele em outros vídeos, mas hoje eu vou dedicar um vídeo exclusivamente para isso, porque eu acho que essa é a pergunta, uma das perguntas que vocês mais me fazem. Em todos os vídeos sempre tem pelo menos uma pessoa que me pergunta: Gisela, quem é o mentor amigo? Também posso me conectar com o meu mentor? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Gente, o mentor amigo, ele não é o meu mentor pessoal, ele trabalha comigo, ele me ajuda no meu projeto de vida, no meu trabalho, é um mentor com o qual eu tenho muita afinidade, ele também está encarregado nesse meu projeto aqui na Terra, né? Na minha missão de vida, que ele me ajuda muito nesse sentido, mas não é o meu mentor pessoal. O mentor amigo, ele é o mentor de outra pessoa que eu não posso revelar o nome, porque, enfim, eu não tenho autorização espiritual para isso ainda. Ele é o mentor de outra pessoa, essa pessoa recebe esse espírito, que é um espírito da quarta dimensão que transita entre a quarta e a quinta dimensão. Então, eventualmente, eu me consulto com esse mentor, numa consulta que esse médium ele está incorporado, ele é o aparelho, né, o cavalo que é chamado, quando ele recebe o espírito, e esse espírito se comunica comigo incorporado. Então, assim, é uma consulta. Esse espírito me dá muitos conselhos, tanto para a minha vida pessoal quanto profissional, sobre a minha missão de vida, enfim, ele me ajuda a ter... Ele me ajuda a ter uma nova percepção sobre as coisas, sobre relacionamentos, questões profissionais e também sobre questões humanas. A gente filosofa muito, a gente conversa sobre as questões da terceira dimensão. Ele me conta um pouquinho como funciona cada dimensão, né? Como funciona aqui a 3D, as leis da 3D, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu já consegui desenvolver, que eu já aprendi. Ele elogia quando eu preciso elogiar, né? Ele dá um puxãozinho de orelha amoroso quando precisa, sempre com muito carinho, com muita amorosidade, com muito respeito. Ele é um ser extremamente evoluído, extremamente amoroso, muito querido. É realmente um grande amigo, né? Uma pessoa que está sempre por perto, me orientando. Qualquer pessoa pode ter contato com o seu próprio mentor. Isso não é uma exclusividade porque eu sou super evoluída. Não é nada disso, tá, gente? Qualquer pessoa pode ter contato com o seu mentor pessoal. É que, na verdade, ele não é o meu mentor pessoal. Eu tenho contato com o meu mentor pessoal quando eu medito, né? Mas ele, na verdade, é uma consulta eventual que eu faço sobre algumas questões da minha vida e ele me dá algumas orientações em relação a isso. Eventualmente, ele tá com outros mentores de outras dimensões mais evoluídas que o acompanham para dar esses recados, para passar essa orientação. É como se eu fizesse uma terapia, sabe? É um bate-papo que a gente tem, muito gostoso. Eu sempre saio muito melhor da consulta com ele. Eu entro em estado teta, minha consciência fica alterada. Várias vezes eu estava super obsediada e aí na consulta com ele, ele fez uma grande limpeza, um realinhamento. Então, realmente, assim, são consultas que me ajudam muito no desenvolvimento da minha percepção, né? Mas não é mérito, não é privilégio meu poder ter isso, porque qualquer pessoa pode se comunicar com o seu próprio mentor, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no decorrer do vídeo, tá? Algumas pessoas me perguntam: Gisela, você não tem medo de falar com um espírito incorporado, sei lá o que pode acontecer? E, gente, não, nem um pouco, porque eu frequentei quando eu era criança, desde os meus 4 anos até uns 10 anos, eu acho, pelo que eu me lembre, eu frequentei Umbanda, frequentei Candomblé, depois eu fui para o espiritismo kardecista e hoje em dia eu importei um termo que o Gasparetto usa, que eu adoro. Eu sou espiritualista independente.
Porque eu gosto muito desse termo, porque me dá uma sensação de liberdade, sabe? De não estar associada a nenhuma religião, de poder simplesmente seguir o meu coração. Inclusive, essa é uma frase do mentor amigo. Ele fala: não tenho partido nem religião, o meu grande mestre é o coração. E eu sigo isso plenamente na minha vida, né? Eu não tenho uma religião específica, mas eu gosto daquela definição. Vocês lembram aquela definição do Orkut? Que falava assim: tem um lado espiritual independente de religiões. Então é isso que eu tenho na minha vida, um lado espiritual independente de religião, né? Então, gente, desde criança eu sempre vi muita incorporação de Exu, de Pombagira, de Preto Velho, tudo quanto é espírito, de caboclo, enfim. Sempre foi uma questão muito presente na minha vida, essa questão da incorporação, então pra mim é uma coisa muito natural, né? Claro, se eu vir um espírito na minha frente do nada, sem estar incorporado, provavelmente eu vou assustar, porque meu ego é medroso, né? Mas na incorporação acaba sendo uma coisa bem tranquila. Agora, qualquer pessoa, gente, pode ter contato com o seu próprio mentor. Isso não é mérito de ninguém. Você não precisa ser um ser iluminado, super evoluído, não tem nada disso. Tá? Basta você aquietar o seu ego e meditar. Inclusive, eu falo sobre isso no vídeo que chama Dica Específica para Conexão com o Mentor, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então, se você quer ter uma conexão com o seu mentor, simplesmente você vai para um cantinho, né? Começa a respirar pelo diafragma, fecha o seu olho, fica quietinho, silencia, fica naquela postura de aceitação, de passividade do ego, muda a respiração, começa a respirar pelo diafragma, vai relaxando e soltando as amarras. E aí, quanto mais você vai se entregando, mais o seu ego vai deixando o controle de lado, vai ficando passivo, vai conseguindo se entregar e começa a ficar a serviço do ser. E aí você pode ter insights, você pode sentir cheiros, pode ver cores, pode ter insights com palavras. Cada um tem um tipo de mediunidade, né? Tem pessoas que têm várias ao mesmo tempo, tem alguns que sentem vontade de escrever. Então, a forma como o seu mentor vai se manifestar varia muito. O importante é que você esteja com o ego em silêncio para você conseguir ter essa entrega. Porque o que atrapalha muito, e eu vejo muita gente relatando isso, é que a pessoa fala assim: ai, Gisela, eu tentei entrar em contato com o meu mentor e eu ficava lá parada, falando assim: mentor, fala comigo, mentor, o que você tem pra me falar, mentor? Uma puta uma ansiedade, aí é claro que a pessoa não vai conseguir ouvir nada, porque ela tá lá naquela, como falou ali, né, naquela angústia da aflição ansiosa, e a pessoa tá lá naquele desespero, querendo se comunicar, ela não vai conseguir ouvir nada no seu ego dela, que tá lá ansioso, desesperado por uma consulta, e não é por aí, né, gente? Então a primeira coisa é silenciar, aquietar e começar a ter os insights, deixar eles virem. E uma dica que o Arli dá, que eu acho muito interessante, que funciona bastante, é você ter um caderninho que você faz perguntas, coisas que você quer saber da sua vida. Então, por exemplo, você tem dúvidas sobre o seu emprego, sobre o seu namoro, casamento, filho, tem alguma questão espiritual, às vezes você acha que você está obsediado, enfim. Você tem alguma pergunta para fazer para o seu mentor, ou algumas perguntas. Aí você anota naquele caderninho essas questões, né? E aí, enquanto você estiver em estado meditativo, ou seja, após a meditação, quando você está em estado meditativo, em silêncio absoluto do ego, e aí tem vídeo no canal ensinando a meditar, é só vocês digitarem aí meditação, Gisela Valim, que eu dou algumas dicas para vocês. Então, quando você está lá em estado meditativo, com o ego quietinho, completamente passivo, você pode, nosso amigo avião, e abrir esse caderninho, né, enquanto você está lá em estado meditativo e deixar as respostas virem. Então, sei lá, você quer saber alguma questão sobre o seu trabalho, se você deve continuar no seu emprego ou mudar de emprego. Então, você está lá em estado meditativo, você abre o seu caderninho, lê a questão que cair, e aí você continua lá em silêncio e as respostas vêm, é impressionante.
coisa que você nem imaginava. Quantas vezes a gente estava numa situação de crise, numa situação que eu achava que não tinha solução, aí eu pegava, aquietava, né, ia para um cantinho, ficava em silêncio, entrava em estado meditativo, aí começava a vir pipocar ideias, sabe? Isso acontece quando a gente está alinhado, quando a gente está conectado, e os nossos mentores conseguem se aproximar. Uma coisa interessante que esse mentor falou é que todas as pessoas encarnadas aqui na Terra, elas têm pelo menos 7 mentores que a ajudam nessa missão espiritual. Tem pessoas que têm mais, eventualmente quando a pessoa está fazendo algum projeto, algum trabalho que vai ajudar a humanidade, aí vem uma equipe de mentores e essa pessoa, inclusive, ela consegue se associar com a energia de mentores que são pessoas desencarnadas, às vezes que foram grandes pensadores aqui na Terra, que ajudam naquele projeto específico, mas que não são os mentores daquela pessoa, são os mentores que simplesmente a estão ajudando naquele projeto específico e que estão próximos dela naquele momento. Por isso que quanto mais a gente se predispõe a ser um canal, a ajudar, principalmente nós, né? Não sei se todos vocês, mas eu sei que muitos de vocês fazem terapia, até trabalham com algumas terapias, né? Enfim, trabalham com alguma proposta de cura para as pessoas, de ajudar as pessoas. Sempre que a gente se propõe a fazer um trabalho desse, uma série de mentores que se associam a essa frequência se juntam a nós. E é por isso, gente, e aí eu tenho certeza que muitos colegas terapeutas vão concordar comigo, tem muitas vezes que a gente tá um trapo, que a gente tá ali detonado, só o pó da rabiola, e a gente fala, putz, como é que eu vou atender alguém nesse estado? E aí você vai atender a pessoa e vem uma força do além na hora ali, que você fica ótimo, você melhora de um tanto que você nem sabe de onde veio aquela energia. Então é uma energia extra aí que esses mentores que estão associados a essa egrégora, né, nos ajudam a ter um momento de atendimento. Eu conversei com muitos terapeutas e esse relato é bem recorrente, da pessoa tá péssima, o próprio terapeuta mesmo tá lá, um puleiro de egum. Claro que a gente que é terapeuta, a gente tem que ter um cuidado muito maior com a nossa energia. Eu procuro ter, mas sou humana, né, gente? Então às vezes eu pego um estrupício aí que cola aqui nas minhas costas, que gruda, o espírito, tá, gente? Não me interpretem mal, espíritos que grudam em mim. E aí eu fico, poxa, como é que eu vou atender nesse estado? Eu faço uma meditação e no próprio atendimento, muitas vezes, os mentores se aproximam e eu consigo ser um canal e esses obsessores não interferem em nada, é impressionante. Por conta dessa proteção espiritual, né, para os terapeutas conseguirem realizar os trabalhos, senão ninguém ia conseguir, porque a maioria dos terapeutas ainda não se iluminou, né, gente? Então precisa ter essa proteção espiritual para conseguir fazer o trabalho. Então é basicamente isso. Recapitulando, que eu passei muitas informações. O mentor amigo, então, é esse espírito da 4ª dimensão que também transita para a 5ª, que uma pessoa, né, um colega meu, que é médium, recebe esse espírito e eu tenho consultas com ele. Ainda não posso revelar a identidade do mentor amigo. Em breve poderei, em breve vou ter autorização espiritual para isso, e aí vocês vão ficar sabendo eventualmente o nome dele, enfim, vão conhecer mais sobre ele, vão poder ter acesso a algumas informações que ele me passou durante as consultas, informações muito valiosas. Uma coisa ou outra eu sempre conto aqui para vocês nos vídeos, mas tem muita informação extremamente preciosa. As consultas com ele são sempre muito transformadoras, muito elevadas. Então eu tenho certeza que as informações que ele me passou vão poder ajudar muita gente. Na hora certa vocês vão poder ter acesso a isso, vão poder saber mais profundamente sobre esse tema. Então não fiquem ansiosos, tá? Que tá tudo certo, no momento certo, sincronicamente as coisas vão acontecer. E é isso, gente. Esse é o Mentor Amigo. Eu falei, mas não falei, né? Mas só pra deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha aí, pra na hora certa as informações chegarem e vocês poderem ter acesso a mais coisa. E também pra aquietar um pouquinho o ego de vocês, que estavam muito ansiosos pra saber quem é o tal do Mentor Amigo. E em relação se vocês podem ou não ter contato com o próprio mentor, é claro que podem. Gente, todo mundo pode ter contato com o próprio mentor em estado meditativo, né? É só prestar atenção nessas dicas que eu dei pra vocês. Tem muitos vídeos que ensinam a ter contato com o mentor. Eu particularmente
Não gosto muito de técnica, sabe? Eu sou uma pessoa bem avessa à técnica, na verdade. Eu gosto muito de seguir meu coração, de ser espontânea, de seguir a intuição, de sentir o que eu tenho que fazer no momento. Coisa que tem muita regrinha, me enche um pouco o saco, assim, não gosto. Gente, espero muito que esse vídeo tenha tocado o coração de pelo menos alguns de vocês, tenha saciado um pouquinho da curiosidade de vocês em relação ao mentor amigo. Em breve eu vou falar mais sobre ele pra vocês. E é isso, se você gostou desse vídeo, se você sente que esse vídeo te tocou de alguma forma, que você aprendeu alguma coisa de útil aqui, lembra de dar o seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se você sentir que vai ser útil para outras pessoas, e também de se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito, porque quem está inscrito no canal recebe as informações, recebe a atualização do canal sempre que eu posto um vídeo novo. Então, se você está inscrito, você é sempre avisado e aí você não esquece de ver os vídeos. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.